Como fazer o planejamento financeiro para 2025. Olá, meu nome é Bruno Lozano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Ritual de Gestão e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, momento super oportuno para você começar a pensar nos resultados que você quer construir para 2025. Primeiro eu vou começar falando dos principais erros que as pessoas cometem, né? Sempre que viram o ano, principalmente na gestão de uma empresa, a primeira pergunta que o empresário, o gestor se faz é: poxa, quanto que a gente precisa faturar em 2025, por exemplo? Só que não é só para isso que você tem que colocar a sua energia, a sua intenção de só fazer a sua empresa crescer, fazer a sua empresa faturar mais. O principal foco, principalmente nesse momento de planejamento orçamentário, é pensar no lucro que você quer gerar dentro desse período de um ano. É você olhar para o seu caixa, quanto que eu tenho de saldo no meu caixa hoje e quanto eu pretendo ter de saldo no final do ano. A natureza do planejamento financeiro é entender qual que é o resultado que você vai gerar. E para isso, você precisa seguir alguns passos. Primeiro passo, olha para 2024. Então, se você realmente tem uma empresa madura, uma empresa que tem minimamente ali um controle financeiro, você deve ter o registro de quais foram os seus gastos em 2024. Quanto que você teve de custo, quanto que você teve de despesa, como é que estão os principais indicadores, margem de contribuição, lucratividade, rentabilidade, por aí vai. Se você não tem isso, parece que eu estou falando grego com você, você talvez esteja passando por um sério problema, que é torcer pelos resultados da sua empresa. É aquele típico gestor que acompanha o resultado da empresa pelo saldo. Só que se você só olha para o saldo bancário da sua empresa, você não consegue trabalhar estratégias, táticas para acionar alavancas de resultado. Então, se você está nessa situação, eu recomendo que você dê uma olhada na descrição desse vídeo, tem alguns canais para você conversar diretamente comigo e de repente eu posso te ajudar a entender onde é que a sua empresa está, para então a gente poder fazer planejamento financeiro. Mas vamos para a prática, deixa eu te ajudar a pensar em como estruturar esse planejamento financeiro. Uma vez que você tenha com muita clareza quais são os números, os resultados que você teve no ano anterior, para este plano orçamentário, você pode começar assim pensando em qual que é o faturamento da sua empresa, tá? Mas o segundo e mais importante passo é você entender, principalmente, diferenciar o que são custos e o que são despesas. Custo é tudo aquilo que varia em função do faturamento. Então, por exemplo, imposto, comissão, matéria-prima e por aí vai. Tudo aquilo que variar em função do seu faturamento é custo. E Bruno, então como que eu faço uma projeção dos custos? É simples, vou dar um exemplo de imposto, por exemplo. Se você paga uma média, uma alíquota média de 15% de imposto, se por exemplo você estiver no Simples Nacional, se você projetou um crescimento, sei lá, de 30% no seu faturamento, você vai colocar lá no seu orçamento 15% dessa meta de faturamento que você colocou ali na linha de imposto. Comissão é a mesma coisa. Se você paga, por exemplo, 2, 3% de comissão para a sua equipe de vendas, você vai fazer um orçamento considerando 2, 3% da sua meta de faturamento. Então, por isso que é importante sempre começar pela linha de faturamento para aí você calcular os seus custos. Depois você vai para as linhas de despesas. O que são despesas? São gastos que são inerentes a qualquer negócio, que são importantes, são necessários, mas não variam em função do faturamento. Então, por exemplo, aluguel, despesas administrativas, sei lá, material de escritório, seu contador, algumas assessorias e por aí vai. É tudo aquilo que vai se manter, pode até ter alguma variação, mas não vai variar em função do faturamento. Então, depois que você colocou isso na planilha, definiu, você tem ali o seu orçamento. Só que não para por aí, você num primeiro momento vai lançar tudo que está na sua cabeça e aí você vai ver na última linha quanto que está a sua lucratividade. Então, de repente, um exemplo muito simples, tá? Você colocou que você vai faturar 10 milhões em 2025, os seus custos representam 5 milhões, ou seja, 50% do seu faturamento, e as suas despesas representam 4 milhões, ou seja, 40% do seu faturamento. Quanto é que sobrou? 1 milhão. 1 milhão de 10 milhões é o quê? 10% da lucratividade. E aí é que está o grande segredo do processo orçamentário. Você tem que olhar para essa lucratividade, poxa, 10% de lucratividade é algo que faz sentido para mim? É algo que faz sentido para o meu negócio? Esses 10% é maior ou menor do que o ano passado? Ô Bruno, 10% para mim não é legal porque é muito esforço, eu preciso de mais.
Quanto que você precisa? 15%? 20%? Aí você vai estabelecer a sua meta de lucratividade e vai fazer uma engenharia reversa. Ou seja, quanto que você tem que reduzir de gasto? Quanto que você pode reduzir das suas despesas operacionais fixas, por exemplo? Eu vou renegociar o aluguel do imóvel, vou tentar diminuir aqui um pouco o consumo de material de escritório, por exemplo, e por aí vai. E nos seus custos a mesma coisa. Será que o preço, por exemplo, que você está pagando para o seu fornecedor não pode ser melhor negociado? De repente você faz uma negociação de comprar em volume para ter um preço menor, ou de repente você consegue ter uma eficiência de consumo, talvez fazer o mesmo com menos matéria-prima, enfim, são várias ideias, não vai caber nesse vídeo as estratégias para reduzir custo, mas o plano orçamentário é isso, você definir a sua margem de lucratividade e fazer essa engenharia reversa para conseguir efetivamente chegar no seu objetivo. E de novo, talvez o que eu tenha te dito agora pareça muito confuso porque você nunca fez, mas eu garanto para você que se você entender um método, se você começar a fazer, você vai se acostumar a controlar os números da sua empresa, e esse é o seu papel como gestor, como líder, como empresário. Ter os números na ponta do lápis e na ponta da língua para poder tomar decisão. Mas se você tem uma empresa muito pequenininha, não tem nenhum modelo de planilha, enfim, nunca fez nada parecido com isso, na descrição desse vídeo tem um link para o meu treinamento que se chama Academia Ritual de Gestão. Nesse treinamento eu ensino sobre como fazer esse planejamento financeiro para pequenas empresas, do básico ao avançado, e eu não falo só sobre gestão financeira, eu falo sobre vendas, sobre cultura, sobre processos, sobre pessoas. Então, se fizer sentido para você, se você está começando, se você tem uma pequena empresa, conheça a Academia Ritual de Gestão, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. E agora, voltando para o planejamento financeiro, para amarrar esse processo, você precisa entender que isso é como se fosse um organismo vivo. Então, você vai fazer uma primeira versão do seu planejamento orçamentário, vai começar a acompanhar e você vai fazer um ritual de gestão. O que é o ritual de gestão? É efetivamente mês a mês acompanhar aquilo que você estabeleceu como meta e aquilo que realmente aconteceu. E aí você vai perceber que, de fato, pode haver falhas no seu processo orçamentário. Alguma coisa que você esqueceu de colocar, ou alguma coisa que você subdimensionou. Enfim, quando isso acontecer, não tem problema. Você vai ajustando o seu plano orçamentário, mas sempre com um olhar naquela meta de lucratividade que você colocou. Não adianta você fazer o planejamento financeiro agora e só olhar se você cumpriu ele lá no fim do ano. Você precisa fazer um ritual de gestão, fazer um acompanhamento sistemático para você conseguir corrigir a sua rota ao longo do caminho. Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Coloque em prática esse conhecimento, esse processo de planejamento, porque eu tenho certeza que isso vai te trazer muito mais tranquilidade do seu processo de tomada de decisão. Então é isso, espero que você tenha gostado. Curta, comente aqui no vídeo se você já fez o seu planejamento financeiro para 2025 e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!